mas tem vários outros campeonatos estaduais, mas esses são os campeonatos que mais são os campeonatos mais fortes que a gente tem no país. Então pensar nisso é uma coisa que o basquete sim vem crescendo e tem muito para crescer ainda. Quais são nessa retomada, né, do basquete, qual que você vê que são os próximos passos de um ponto de vista de organização, seja calendário, seja liga, seja melhorar na parte de formação dos atletas, onde precisa de mais apoio até para que essa retomada seja contínua, né? Aí é onde a gente vem na base, né? Era o que eu tava falando, é a base, porque assim, hoje a gente sabe que o basquete, ele qualquer esporte, né? A gente colocando o basquete em pauta, mas qualquer esporte, ele demanda muito de patrocínio, de todas as coisas. Então, quando a gente fala de colocar o futebol em comparação com qualquer coisa, qualquer esporte dentro do Brasil, é impossível. Não dá. Não tem como a gente falar sobre isso. Mas pensar no que o basquete pode melhorar, pode crescer, é pensar nessa questão do investimento, dos patrocínios, sabe? Porque tem aparecido muito mais. Foi o que eu falei. Tá aparecendo... Hoje você vê uma marca dela pensar em colocar o nome dela num time de basquete, vai aparecer. Tem transmissões de canais fechados, tem transmissões na internet e tudo mais. Então, obviamente, vai aparecer. Só que isso começa lá de baixo. Tem muito moleque que não tem oportunidade, que tá na periferia, que tá em projetos, que não tem, talvez, esse aporte. E isso eu sei porque, pô, eu vim de, assim, de uma família que não tinha condição. Você pensa, são 4 filhos, a gente não tinha condição de comprar um tênis. Quantas vezes eu roubava o tênis emprestado da minha irmã e aí ela chegava e ficava maluca comigo, a minha irmã mais velha. O tênis dela todo remendado, todo cheio de silver tape. Mas era só aquele, né? Só tinha aquele. Só tinha aquele. E aí você vê, eu falo com propriedade disso, sabe? A gente veio de baixo, a gente sabe. Então, pensar no que as organizações, o governo, qualquer coisa que seja, pensar em como que pode fomentar o esporte, você tem que pensar lá de baixo. Porque você vê um moleque que, eu não conhecia o basquete, o moleque começa a gostar, começa a ver NBA, começa a treinar, tal, mas o moleque talvez não tenha uma condição. Como é que faz? Então, pensar nisso. Eu acho que para que o basquete, para qualquer esporte, mas assim, acho que pensando no basquete, a gente tem que pensar lá de baixo e vir subindo e pensando no que a gente pode fazer dentro do esporte. Eu vejo, na época de escola, como o famoso educação física, hoje eu não sei se tem educação física na escola. Tem, né? Mas tinha. Perguntar pro meu filho de 8 anos que tá aqui com a matéria que ele mais gosta, vai falar educação física. Com certeza. Não, na época tinha. O professor tem um professor aqui, comigo. Ensinava um pouco de basquete, ensinava um pouco de handball, um pouco de vôlei. Também, senão ela vai brigar comigo. Só falando. Você dava um pouco de futebol. Hoje, não sei, pelo menos nas escolas do estado, se tem educação física e o professor dá fundamentos de basquete, de handball, de vôlei. Assim, tem. Só que o professor, ele tem que... Depende do professor, né? Ele tem que olhar e fala, pô, que... Assim, eu falo... Porque a gente teve essa formação, eu falei, tem um professor, meu braço direito tá aqui comigo, é professor de educação física. E a gente vem ali, eu falo, meu professor principal, que foi o meu tio Carlão, que foi que iniciou todos nós, ele é professor de educação física. E ele sempre, nas escolas, ele sempre teve um olhar para todos os esportes, sabe? E ali no basquete é que era a paixão da família, né? Mas assim, tem, e eu acho que hoje a gente tem muito acesso a muita coisa, né? Então o professor talvez ele não vá fazer por falta de condição dentro da escola, falta de tempo para fazer isso, mas ele tem que ter um cronograma onde ele vai poder ensinar muita coisa. Eu, por ser jogador de basquete na minha época de escola, se eu tive dentro da escola 2, 3 aulas de basquete, foi muito pouco. A gente tem, a nossa família tem, foi por causa do meu tio, né? Então, assim, eu acho que isso começa daí. E aí foi o que eu falei, hoje a gente tem acesso a muita coisa, a como que o professor pode conduzir isso, foi o que eu falei. Existe também a condição, minha irmã também é professora, sabe, também é técnica. Joga, né? Não joga ainda. A mais velha não, a mais velha jogou até 19, hoje ela é técnica, professora, coordenadora. A minha irmã, se eu for começar a falar aqui do currículo dela, a gente vai ficar até amanhã. Mas aí veio eu,
tem a minha irmã mais nova, que jogou também, hoje ela já não atua, mas tá sempre ali, hoje ela é advogada, foi pro outro lado, aproveitou também do basquete, que o basquete poderia dar um bolsa na faculdade, tal. E aí tem o irmão mais novo, que hoje atua, tava em Blumenau, hoje agora ele tá em Santos, inclusive, tá jogando agora, precisa saber como é que tá rolando, tá jogando agora, mas a nossa família não tem o que falar, né, o basquete ali, nós somos formados pelo meu tio, que nos deu todo o fundamento. E hoje a gente tem projetos sociais de basquete. Eu lembro que tinha um da Janete, né? Sim, da Janete. Muito forte. O Carioquinha tem um muito forte em Brasília. Sim. Que ele até leva o nome do Flamengo lá em Brasília. São assim, os que eu sei, né? Projetos sociais. Tem, né? alguns projetos. Tem um que é o Santa Fé Hunters, que é daqui de São Paulo. E tem um projeto do amigo nosso lá, o Rato, lá na Praia Grande, Túlio Bastos. O Ratão é um cara que quem joga basquete... conhece ele, e ele é um cara assim, esse cara é um coração absurdo que ele faz, e muitas das vezes a gente viu ele pegar tênis novo dele, que ele tinha acabado de comprar, e ele encontrar um moleque na rua e dar o tênis pro moleque. E isso ele começou desde que ele foi pra Praia Grande, ele é um cara que se dá bem com todo mundo, e ele começou a abraçar os moleques e criou o time dele lá. O projeto, a gente ajuda muito. Toda vez que a gente pode, a gente separa essa. Agora, na minha volta das férias, agora, eu vim pra casa da minha mãe, a gente teve que se organizar ali, e aí a gente separou 3, 4 malas de tênis, de roupa, pra ele levar pros moleques lá. Então ele ensina, daí ele é técnico. Esses dias ele tava em casa, ele tava me pedindo umas jogadas ali, a gente passando umas jogadinhas pra ele. Então assim, isso sobrevive de amigos, de doações, do próprio bolso dele, por exemplo. Então é um cara que ajuda muito, mas tem alguns outros projetos dentro do Brasil, claro. Mas é muito difícil sobreviver por conta disso, né? Então depende muito do apoio de patrocinadores, de amigos, de doações. Então eu acho que fazer basquete no Brasil é muito difícil. Muito difícil.